Então, mecânica dos fluidos, sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, campus Aracaju. Manômetros. Então, antes de falar dos manômetros, vamos com alguns conceitos anteriores aqui. O primeiro é de pressão atmosférica. A pressão atmosférica pode ser medida utilizando o barômetro, que foi inventado por Evangelista Torricelli em 1643, e consiste num recipiente tubular, como esse aqui mostrado na figura, que está preenchido por mercúrio. E aí eu tenho aqui outro recipiente também. Em todo o ambiente está sujeita a um valor de pressão atmosférica, e eu vou pegar esse fluido contido nesse recipiente tubular, vou virar aqui de ponta cabeça no outro recipiente. Pelo que a gente já viu, né? A pressão nesses dois pontos tem que ser a mesma. Então aqui eu tenho pressão atmosférica, aqui também eu vou ter a pressão atmosférica. Como esse mercúrio provoca também uma pressão nesse ponto, peso específico multiplicado por altura, conforme a gente já viu isso também, então, passado um determinado instante de tempo, esse mercúrio aqui vai descer um pouco, formando aqui um vapor, né, um vácuo. E aí a gente pode dizer que essa altura que vai sobrar aqui é exatamente o valor da pressão atmosférica. Então aqui eu tenho uma altura da coluna de mercúrio que vai ser igual à pressão atmosférica. No nível do mar, essa altura é igual a 760 milímetros, que a gente pode converter, milímetros de mercúrio também é uma unidade de pressão, que a gente pode converter para quilopascal, ficaria igual a 101,33 quilopascal. Então, pressão atmosférica. Pressões absolutas e relativas. Então, as pressões absolutas são medidas em relação ao vácuo perfeito, enquanto a pressão relativa é medida em relação à pressão atmosférica local. Deste modo, a pressão relativa nula corresponde a uma pressão igual à pressão atmosférica local. Então, vamos ver como é que fica isso daí. Eu considero aqui a variação de pressão. Aqui eu tenho um referencial nulo e aqui o valor da pressão atmosférica local, que seria uma pressão de referência. Em relação aqui a esse ponto 1, se a gente medir a partir do referencial nulo, aqui eu tenho o valor da pressão absoluta no ponto 1. Se for medido em relação ao valor da pressão atmosférica, a gente tem uma pressão relativa do ponto 1. Ponto 2, de novo marcando aqui o valor das pressões, pressão absoluta em relação ao referencial nulo, e aqui a pressão relativa em relação à pressão atmosférica local. Então veja aqui que em relação ao referencial nulo, as pressões são sempre positivas, mas quando a gente toma como referência a pressão atmosférica local, a pressão pode obter valores positivos, como também valores negativos. Então, a propriedade da atmosfera padrão no nível do mar, só vou destacar aqui o valor da pressão, 101,33 kPa. Então, considere essa adutora, que está localizada aqui em Aracaju. Se a gente tomar como base esse ponto aqui de cima, a gente vai ver mais para frente que a pressão em uma tubulação também varia de acordo com a altura e com a velocidade, aquela adequação de Bernoulli, e aí pode acontecer desse ponto aqui em cima a gente ter pressões ditas como positivas, no caso aqui eu estou me referindo à pressão relativa, como a gente pode ter também pressões negativas, que seria esse caso aqui. Então, eventualmente, se eu tiver uma pressão positiva e eu tiver um problema na tubulação, o que vai acontecer é que a água contida lá dentro, né, tem uma pressão maior do que a atmosférica, então ela vai sair da tubulação. Do contrário, se eu tiver uma pressão negativa, o que pode acontecer é da minha tubulação ser esmagada, como é o caso aqui, se não tiver sido corretamente projetado, né? Então, agora sim, manômetros. Então, os manômetros são dispositivos que utilizam colunas de líquidos para determinar a diferença de pressão. Então, novamente, considere uma adutora. Essa aqui também eu acho que é em Sergipe, inclusive é aquela que caiu, que todo mundo conhece. Então, vou tomar como referência esse ponto aqui. Então, o mais simples, o manômetro, usualmente chamado de piezômetro, é mostrado na figura abaixo. Então, considere que nessa tubulação eu instalei uma tubulação aqui na vertical. Como a gente sabe que a pressão é o peso específico multiplicado por altura, quanto maior for a pressão dentro dessa tubulação, maior vai ser essa coluna de fluido que vai subir aqui nesse piezômetro. Então, pressão no ponto A, peso específico multiplicado por altura. Então, nesse caso, a gente consegue medir pressões positivas e também a gente consegue medir pressões baixas. O que a gente não consegue medir é pressões negativas.
que nesse caso aqui o que a gente teria seria o ar entrando na tubulação, então não dá para saber qual seria o valor da pressão lá. E também a gente não consegue medir pressões altas, porque essa coluna ficaria muito alta e a leitura seria impossível. Então, antes de ir para o próximo manômetro, vamos voltar rapidinho no princípio dos vasos comunicantes e no teorema de Stevens que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, novamente, considere esse reservatório aqui com fluido com um determinado peso específico γ. Aqui eu tenho o ponto 1, posso dizer que a pressão em 1 é igual ao peso específico multiplicado pela profundidade H1. Os pontos 2 e 3, nesse caso, têm a mesma valor de pressão do ponto 1. Considere agora esse ponto 4, que está aqui numa distância, né, H2 até o ponto 1, ponto 2 e ponto 3. A gente pode dizer que a pressão no ponto 4 é igual à pressão no ponto 1 mais peso específico multiplicado aí pela altura H2. Ou ainda que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 4 menos peso específico multiplicado por H2. O que eu quero só que vocês peguem aqui é que se eu tenho uma pressão conhecida em cima e eu quero calcular a pressão no ponto que está abaixo, eu vou somar, né, peso específico multiplicado pela diferença de profundidade. Só que se eu conhecer uma pressão embaixo e eu quero calcular o ponto de cima, eu vou dizer agora que a pressão de cima vai ser igual à pressão de baixo, no caso aqui P4, e aí eu vou descontar o valor do peso específico multiplicado pela altura. Então, menos peso específico multiplicado por H2. Então, voltando aí ao nosso caso, para medidas de pressões efetivas pequenas no líquido, positivos ou negativos, o tubo deverá ter o formato abaixo. Então, nesse caso, a pressão no ponto A vai ser igual a menos peso específico multiplicado pela altura, conforme a gente acabou de ver. E aí agora eu consigo medir pressões positivas, baixas, pressões negativas. Eu ainda não consigo medir as pressões altas. Para maiores pressões efetivas, negativas ou positivas, é utilizar um segundo líquido de maior peso específico, conforme figura abaixo. Então, como a gente sabe que pressão é peso específico multiplicado por altura, se eu tiver uma pressão muito alta, é interessante que eu utilize um fluido com peso específico alto, porque aí eu consigo diminuir a altura necessária para fazer a medida. Então, nesse caso aqui seria interessante, para calcular o valor da pressão no ponto A, marcar aqui uma linha que liga, né, o mesmo fluido, que a gente sabe que esses dois pontos vão ter a mesma pressão, então pressão em 1 é igual a pressão em 2. Quem é pressão em 1? Pressão no ponto A mais peso específico do fluido 1 vezes a altura H1. E a pressão no ponto 2, peso específico do fluido 2 multiplicado pela altura H2. Então, nesse caso, a pressão no ponto A menos peso específico 1H1 mais peso específico 2H2. Nesse caso, agora a gente consegue medir todos os valores de pressão, né? Positiva, baixa, negativa e alta. Não tenho mais problema nenhum de medidas. Um outro manômetro também muito utilizado é o manômetro metálico ou de Bourdon, que seria esse mostrado na figura. Esse manômetro ele mede a pressão de forma indireta, através da deformação de um tubo metálico. Então, um tubo curvado fechado, no caso seria esse aqui que está sendo mostrado, em uma extremidade aberta em outra, deforma-se sob o efeito de mudança de pressão. Então, não sei se vocês já passaram pelas disciplinas, mas isostática, restantes materiais e peristática, vocês vão ver que conforme a gente aumenta o carregamento, os elementos estruturais eles tendem a se deformar. No caso aqui eu posso dizer que o carregamento seria a pressão dentro dessa tubulação. Conforme eu aumento a pressão ou diminuo a pressão, esse tubo aqui ele tende a se tornar mais reto ou mais curvo, o que faz com que esse sistema aqui de engrenagem ele se movimente e, em consequência, movimente também o ponteiro, indicando qual seria o valor da pressão. Então, esse é o manômetro de Bourdon.